Então começaremos falando sobre a câmara. Câmara frigorífica é o ambiente então onde se pode monitorar e manter as condições de armazenamento adequado. Então temos exemplo aqui de câmaras frigoríficas que tem algumas características que nós veremos a seguir, como piso, parede, sistema de refrigeração, umidificação e etc. Bom, para construir as câmaras, elas são feitas, né, de estruturas com isolante térmico. Por quê? Porque você precisa manter a baixa temperatura naquele ambiente. Tem que impossibilitar com que o calor externo entre para dentro da câmara. Então a construção dela é feita com painéis. Painéis tipo sanduíche. Ou seja, duas chapas metálicas, como vocês podem ver aqui nessa foto, uma chapa metálica na parte superior e outra na parte inferior aqui da foto, e um isolante térmico. Então, um material que faz o isolamento térmico. Então, painéis sanduíches, são duas chapas metálicas mais um material isolante. E qual que é a função dessas partes? O material isolante, logicamente, é impedir a entrada de calor para dentro do ambiente. E as chapas metálicas são para proteção, logicamente, né, dar mais resistência e não permitir a saída da umidade do ar de dentro da câmara. Então aqui temos algumas imagens, né? Aqui estamos, uma câmara está sendo montada, né? Isso facilita também a montagem. Então basta ter a estrutura de sustentação e os painéis são montados no próprio local. Então quais que são as vantagens aqui? Então é fácil de transportar, tem uma ampla gama de espessura. Então essas chapas, conforme a espessura dela, do material isolante, você pode atingir ou obter temperaturas extremamente baixas, né, impedindo o calor de entrar. Eles têm propriedades mecânicas boas, têm boa barreira ao vapor, né, a perda de água, tem resistência à passagem do calor, é fácil de higienizar essas chapas metálicas e tem um custo relativamente moderado. Bom, o material isolante, antigamente utilizava-se cortiça para isolante térmico, hoje não se usa mais. O que se usa bastante é o poliestireno, que é o conhecido isopor, né, EPS, e o poliuretano, são bastante utilizados. Então, recentemente tem-se o uso do poliisocianurato, ele tem uma resistência contra o fogo bem maior. Ele é um plástico termoendurecível, tipo uma espuma. Ele tem vantagens, né, de não queimar tão fácil, né, diferente do isopor, que a gente conhece que ele queima muito, muito, muito fácil. Então, o poliisocianurato, ele é um material que pode ser utilizado nessas câmeras como isolamento térmico e tem a vantagem de ser resistente ao fogo. Cada material desses ele possui uma propriedade térmica, ou seja, uma eficiência no isolamento térmico. Aqui temos uma tabela onde nós podemos ver algumas propriedades de cortiça, fibra de vidro, do isopor, né, poliestireno expandido e o poliuretano. Então vamos ver aqui a resistência à passagem de calor, condutibilidade térmica. Vamos ver aqui, a cortiça, ela deixa passar 0,032 quilocalorias. O isopor 0,030, o poliuretano 0,020, ou seja, ele é mais, o poliuretano ele consegue isolar mais do que o isopor. Então o poliuretano é esse aqui e o isopor aqui nessa foto. Ambos têm boa resistência à passagem de água. Vamos ver segurança contra o fogo, eles têm a desvantagem de ser pobre, né? Então tem diferentes propriedades, né, desses materiais que conferem diferentes eficiências no isolamento térmico e logicamente no custo, né? Então quanto maior a eficiência, maior é o custo. Os dois mais utilizados que eu conheço, né, para câmaras de armazenamento de frutas são o isopor e o poliestireno. Muito bem, a resistência ao fogo, temos aqui, quando se compara os três, esse aqui tem uma alta resistência ao fogo,
o poliisocianato, o poliuretano tem uma média resistência ao fogo e o isopor tem uma resistência extremamente baixa ao fogo, ou seja, ele entra em combustão muito rapidamente. Vocês viram aqui que nessa tabela sobre a resistência à passagem térmica, né, a perda de calor, existe diferença entre os, os materiais. Então, quando se tem um material mais resistente à passagem de calor, a espessura do material pode ser menor na parede. Então, nós temos o isopor, por exemplo, tem que ter uma espessura de 12, mais de 12 centímetros de espessura para proporcionar uma temperatura próxima de 0, 2 graus usada para armazenamento de frutas, de maneira geral, né? Já o poliuretano, a gente tem a tabela aqui, para uma temperatura entre menos 5 e 3 graus, 10 centímetros, 10 a 12 centímetros já é suficiente. Então, com a espessura um pouco menor do que o isopor, você consegue a mesma eficiência. Então, a parede pode ser mais estreita. Então, devido à sua propriedade quanto à resistência ao calor. Percebam aqui que nessa tabela que quanto menor a temperatura, mais largo tem que ser o material. Então, se fosse para congelamento, por exemplo, pessoal que trabalha com alimentos, carnes, por exemplo, tem que usar uma parede mais espessa. Nós que trabalhamos com fruticultura, temperaturas aí acima de 0 graus, então paredes com 8 a 10 centímetros, né, do poliuretano é suficiente para para atingir a temperatura de armazenamento de frutas. Muito bem. Como que funciona o sistema de refrigeração? O sistema de refrigeração ele tem 3 partes principais, daríamos para nós separar. Nós temos um evaporador, temos um condensador e um compressor, de maneira bem geral. Percebam que nessa imagem existem vários outros componentes. Qual que é a função de cada um desses componentes? O evaporador é um compartimento que fica dentro da câmara. Nesse local ocorre a passagem de um líquido refrigerante. Nesse evaporador, esse líquido ele se transforma em vapor, ou seja, ele sofre uma expansão. Nessa expansão, ele retira calor do ambiente. Então, no evaporador, ocorre essa mudança de estado físico do líquido para o gasoso. Para que ocorra essa mudança de estado físico, é necessário absorver calor. Quando esse calor é absorvido, reduz a temperatura da câmara. Então, o evaporador ele está dentro da câmara, temos aqui o detalhe. Então, ele fica aqui dentro, nesse local, nesse ambiente, percebam que tem gelo aqui, ocorre a expansão a evaporação, né, desse líquido se transformando em gás. E nesse processo ele absorve calor e resfria o ambiente. Então, quando o gás quente sai do evaporador e vai para o compressor, ele é comprimido aqui no compressor. Então, vem o gás quente que retirou o calor do evaporador, né? Retirou o calor da câmara, né? Por meio do evaporador. Esse gás agora vem quente para o compressor. Vamos ver uma foto do compressor. Então, esse compressor, o que ele vai fazer? Ele vai comprimir o gás refrigerante. Então, ele comprime esse gás quente e envia para o condensador. Esse condensador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vapor e vai transformar em líquido. Nesse processo, ele vai perder calor. Então, o condensador, ele fica fora da câmara, né? Porque nesse momento onde o calor que originalmente estava dentro da câmara vai ser liberado
para a atmosfera. E esse agora líquido, ele vai para o evaporador novamente e segue o ciclo. Sempre no evaporador, evapora, vem para o compressor, é comprimido, vai para o condensador, é condensado e vira líquido novamente, vai para o evaporador, vira gás, retira calor e assim vai. Sempre fazendo esse ciclo para manter a baixa temperatura da câmara. Bom, quais são os meios refrigerantes? Então, os CFCs eram usados bastante, mas eles destroem a camada de ozônio. Então, se tem uma substituição por HCFC, HFC, esses compostos aqui eles são menos nocivos, esses dois, a camada de ozônio, entretanto, eles são usados mais em refrigeradores pequenos, né, em geladeiras, ar-condicionado. Em câmaras comerciais se utiliza mais amônia e etileno glicol com amônia. Bom, como que funciona então? A amônia ela vai para a câmara, evapora, retira o calor da câmara onde estão as frutas, retorna essa amônia quente na forma de vapor, o compressor comprime, manda para o condensador e isso vira líquido de novo. Essa amônia então fica líquida, entra na câmara e vai fazendo esse ciclo. Então tem algumas características, né? Ou melhor, desvantagens do uso da amônia. Ela retira muita umidade da câmara, porque a temperatura que ela evapora aqui é muito baixa, então ela retira muito calor, então vai condensar muita água aqui e a câmara vai ter menos umidade. Então tem que ter um cuidado maior com a umidificação da câmara. E a amônia é tóxica também. Então quando a amônia vaza dentro de uma câmara, principalmente em atmosfera controlada, onde não se tem muito contato, né, com o ambiente da câmara, não se tem contato nenhum, né, porque são condições de baixo oxigênio e alto gás carbônico. Se vaza amônia, acaba danificando os frutos. O que mais tem se utilizado atualmente é a amônia e etileno glicol. O que acontece? Esse compressor de amônia, ele vai comprimir a amônia, mandar o líquido para um reservatório de etileno glicol. Esse etileno glicol ele é refrigerado e ele que vai entrar no evaporador para retirar o calor da câmara. Aqui ele vai simplesmente circular aqui dentro, na forma líquida, retirando o calor. Ele tem então as vantagens de não retirar muita umidade da câmara e também não causa dano aos frutos em caso de vazamento, né, que é mais difícil vazar. Esse etileno glicol volta para dentro desse reservatório, volta quente e a amônia vai refrigerar esse etileno glicol. Muito bem, vantagem, então a amônia não entra na câmara e tem uma menor retirada de umidade, devido ao menor ΔT, que é a diferença de temperatura de evaporação do gás refrigerante, né, ou temperatura do etileno glicol, em relação à temperatura do ar da câmara. A tubulação de revestimento, a tubulação do gás tem que estar revestida com material isolante, né, para que esse gás tenha contato com o calor somente dentro da câmara. Aqui temos imagem de uma sala de máquinas, né, falando ainda sobre estrutura. É uma imagem do compressor utilizado para câmaras grandes, né, então tem um motor separado do compressor, motor elétrico separado do compressor. Temos alguns tipos de motores, né, que são os motores herméticos, que são para câmaras pequenas, geralmente em geladeiras. Então todo o motor e compressor está tudo num compartimento só. Tem motores semi-herméticos, ele já tem uma certa separação entre motor elétrico, compressor, reservatório. E temos os compressores não herméticos, que são para câmaras já maiores, que tem separado motor elétrico, compressor e reservatório de gás. O evaporador da câmara, como a gente já viu, então nesse compartimento aqui ocorre a evaporação do gás ou a passagem do etileno glicol, que retira o calor
do ambiente da câmara. E tem forçadores de ar, né, tipo os ventiladores, que fazem a circulação do ar dentro da câmara. Então aqui mais um detalhe, né? Então dentro dessas aletas aqui, dentro desses canos, na verdade, passa o gás refrigerante, gela aqui, o forçador de ar faz o ar passar por dentro dessas aletas, refrigerando esse ar. É importante ter cortina na porta, falando um pouco ainda de estrutura de câmara, né? Para que evite a entrada de calor quando se abre a porta da câmara. Bom, uma outra estrutura importante é o sistema de umidificação. No sistema de umidificação, nós temos que ter bicos, né, de aspersão que ficam dentro da câmara, que vão jogar umidade, gotículas de umidade para dentro da câmara. Temos alguns detalhes aqui. Temos que ter um reservatório de água limpa, uma bomba para empurrar essa água, né, para dentro da câmara, né, bomba de pressão, e medidores de pressão.